dando continuidade, esse é o segundo vídeo de uma série, né, de 3 vídeos sobre funções exponenciais logarítmicas. Essa é a segunda parte sobre funções exponenciais. Nós vimos no vídeo anterior que eu também posso trabalhar com a base E quando eu estou trabalhando com funções exponenciais. E acaba que a base E ela é bastante utilizada, né, em vários modelos matemáticos. A gente até viu que para chegar no número E, que é um número irracional, conhecido também como número de Euler, basta usar esse limite aqui, fazer o x crescer bastante, né, indefinidamente, que eu vou aproximar o valor aí de 2,71. Bom, imagina agora a seguinte situação, né? A gente tem aqui ó, uma f de x igual a vezes b elevado a x, e eu quero transformar isso aqui para uma função de base E. É possível, né? Ou vice-versa, se eu tenho uma função aqui de base E e quero voltar aqui para uma base comum, né? Uma base sem ser o E, né? De um número inteiro, de um número real. É possível? É possível, tá? Vamos ver esse exemplo aqui, né? Vamos começar com esse exemplo 1, que eu vou estar transformando ó, essa função f de x igual a 3 vezes 2 elevado a x para alguma coisa do tipo a vezes e elevado a kx, tá? O detalhe é o seguinte, né? O a aqui, ó, que no caso é 3, vai ser o mesmo, tá? O que a gente vai mudar é a base da potência, ok? Então, o que a gente vai fazer é transformar a função nesse formato, né, a vezes b elevado a x, para algo do tipo a vezes e elevado a kx. No exemplo que é dado, né, a nossa f de x, desculpem a letra feia, é 3 vezes 2 elevado a x. Então, isso aqui vai ficar em algo do tipo, né, f de x igual a 3 vezes e elevado a kx. O que nós vamos mexer é nessa base, né, de 2 elevado a x, nós vamos transformar para e elevado a kx, tá? Então, em outras palavras, a gente quer escrever isso aqui, ó, que 2 elevado a x é igual a e elevado a kx. Eu quero descobrir quem é esse k que vai permitir essa transformação. Nós vamos usar aqui o conceito de logaritmo, tá? A gente sabe o seguinte, né, que se eu aplicar logaritmo aqui, ó, num expoente, né, por exemplo, né, o logaritmo natural de a elevado a b, isso aqui é a mesma coisa que b vezes o logaritmo natural de a, tá? Então, nós vamos usar essa ideia para fazer encontrar quem é esse k que vai nos ajudar. Ó. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou aplicar ln aqui dos dois lados. Vou aplicar ln dos dois lados da equação. Então, eu tenho que ln de 2 elevado a x é igual a ln de e elevado a kx. Lembrando o seguinte, nós vamos descobrir quem é esse k, tá? Olha o que vai acontecer. ln de 2 elevado a x é a mesma coisa, né, que x vezes ln de 2, que a gente viu lá na propriedadezinha de logaritmo. Então, isso aqui vai ficar igual. Ln de e elevado a kx é kx vezes ln de e. Se você apertar aí na sua calculadora científica, logaritmo natural de e é igual a 1. Vamos ver aqui. Ó, logaritmo natural de e equivale a 1. Então, a gente já resolveu um problema nosso aqui. Ó. Esse cara aqui equivale a 1. Tá? Então, olha o que nós chegamos. Nós vamos chegar... E olha só, eu tenho x desse lado, tenho x desse lado. Então, se eu dividir os dois lados por x, vou chegar aqui, ln de 2 é igual a k. Então, olha que bacana, pessoal. Para transformar uma função da base b, né, para a base e, uma base qualquer b para a base e, basta eu colocar aqui o casinho pelo ln dessa base. Ó. Vocês viram aqui que era a base aqui era 2, ó. A base era 2 e a gente chegou aqui em ln de 2. Então, nesse caso aqui, ó, a minha função seria f de x igual a 3 vezes e elevado a ln de 2, vou colocar em parênteses aqui, ó, vezes x. Tá? Porque ln de 2 é um número. Se você bater aí na calculadora, ó, ln de 2 ó,
é 0,693147, é um número, né? Um número real. Então, dessa maneira eu consigo trocar, né? Transformar a base para uma base e, né? Quer ver? Vamos ver aqui no cantinho outro exemplo. Se a minha função for uma f de x igual a 1,5 vezes 4 elevado a x. Para passar isso aqui para uma base e, ó, ela vai ficar a 1,5 vezes e elevado a ln de 4 vezes x. Tudo bem? Bem tranquilo. Vamos ver agora o inverso, né? Vamos ver agora, ó, se eu tenho uma base e eu quero passar isso aqui para uma base B, né? Um número real qualquer. Vamos pegar esse exemplo, ó. Elevado a menos 2x, eu quero transformar para alguma coisa aqui do tipo a vezes b elevado a x. Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu quero que você observe é que o a, nesse caso aqui, é 1, né? Porque aqui é como se eu tivesse, vou até colocar aqui em azulzinho, ó, 1 vezes e elevado a menos 2x. 1 elevado a menos 2x. Então, esse a aqui, eu já sei que ele vale 1. Bom, então, o meu a aqui equivale a 1. Agora, a gente precisa achar o b, né? Como que eu faço essa transformação, então, ó? De e elevado a menos 2x para alguma coisa... Vou deixar igual, porque isso aqui é uma... Vamos pensar em termos de igualdade. Para alguma coisa b elevado a x. Bom, vamos pensar comigo. E é um número racional, né? Ou melhor, é um número irracional. Então, ele é um número real. Então, eu posso reescrever essa expressão dessa forma. E elevado a menos 2, tudo isso elevado a x. Tá? Isso aqui é igual a b elevado a x. Olha só o que a gente chega. A gente vai chegar aqui que, na verdade, o b é igual a e elevado a menos 2. E elevado a menos 2 é um número, pessoal. Vamos ver aqui na calculadora científica. Ó. E elevado a menos 2 é um número real, ó, que equivale a aproximadamente 13,53, 35 e assim por diante. Então, eu posso simplesmente vir aqui e trocar minha base B. Opa, B. Nossa, ficou feio aqui. Eita, depois tem que editar isso. Meu B aqui por 0,135, né? E alguma coisa. Vamos aproximar com 3 dígitos, tá? Então, nesse caso, ó, a minha função seria uma f de x, que é igual a 0,135 elevado a x. Então, percebam que é bem tranquilo fazer a ida ou a volta, né, dessa mudança de base. Então, no primeiro caso, basta eu transformar, né, para a base E, né, o K vai ser o ln da base B aqui, ó. E no segundo caso, eu vou simplesmente pegar aqui o E e elevar pelo K. E o resultado eu vou trocar aqui pela base. Tá? Lembrando que o A seria o mesmo nos dois lados. Ok? Bom, vamos ver rapidamente, algumas aplicações da função exponencial. E eu já adianto que são várias, né? Vocês vão ver ao longo do curso de cálculo 1, cálculo 2, que a gente vai usar muito função exponencial, função logarítmica, né? Ela modela alguns fenômenos importantes para o estudo do cálculo. Vamos começar primeiro aqui falando, né, de Thomas Malthus. Em 1798, esse cara, né, Thomas Malthus, ele começou a trabalhar com a questão... É claro que assim, a ideia dele, ele queria mostrar que se a gente não tomasse nenhuma providência, né, o crescimento populacional estava crescendo de forma desenfreada, né, e a gente não ia chegar num ponto incontrolável. E ele trabalhou numa fórmula matemática, que foi essa aqui, ó, uma P de T, que é uma função que dá, né, ela modela em função do tempo a população de um certo local. Né? E ele chegou, né, nessa equação. Só que isso aqui, na verdade, é a resposta de uma equação diferencial. Tá? Uma P0, que seria uma população inicial, vezes E elevado a R vezes T. Esse R seria uma taxa e o T é o tempo. Então, o Thomas Malthus ele trabalhou sobre essa expressão e o que ele mostra, né, é que as populações tendem a crescer num formato exponencial.
E lá nos meus, na minha adolescência, quando eu comecei a entender um pouco sobre o que era, o que isso significava, né? Eu lembro que eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, vocês viram lá o gráfico da função exponencial no vídeo anterior, né? Ele cresce, começa crescendo um pouco, mas de repente cresce e vai embora, né? A gente não tem controle sobre aquilo. Eu falei, cara, nós vamos morrer, todo mundo vai morrer, porque a população vai crescer de uma maneira que a gente não tem recurso, né? A gente não consegue, não vamos conseguir suprir os nossos recursos, né? Então, por exemplo, aqui ó, é o modelo de Malthus, né? Para o crescimento populacional. Aqui eu vou variar ó, P0 para 1, né? Vamos supor fosse 1 milhão de pessoas, 1000 pessoas, né? E aqui é a taxa. Percebam que esse R aqui, né? Se ele for negativo, ó, eu vou ter um decrescimento, né? E se ele tiver entre 0 e 1, ó, é mais controlado o crescimento. Demora mais para ele começar a crescer descontroladamente, né? Crescer exponencialmente. Mas cresce exponencialmente. Então, veja. Aqui o R0, ó, o R aqui é a constante que multiplica o tempo, ó, e esse P0 aqui é como se fosse a população inicial, né? Então, uma população negativa, ó, vai ficar negativo. Então, essa é uma aplicação, né, da função exponencial, foi essa ideia de Malthus, de Thomas Malthus sobre o crescimento, né? E eu lembro que eu fiquei louco quando eu vi isso. Falei, cara, nós vamos todo mundo morrer, vai crescer, vai acabar, a população vai crescer demais, vai acabar a comida, e não vai caber gente nos continentes, o que vai acontecer, né? Mas aí, calma, né? Depois a gente foi estudando a matemática, a gente viu que essa função aqui, de fato, ela faz muito sentido para muitas coisas, mas no caso de população, né, tem uma função que modela um pouquinho melhor, que ela foi mais bem desenvolvida por esse cara aqui, ele chama Verhulst, foi um matemático, viveu algum tempo depois de Malthus, e ele percebeu o seguinte, né, se vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo aqui um gráfico, ó, que a população, obviamente, ela vai crescer, uma população qualquer, mas ela tem um limite de crescimento, né? E no seu trabalho, né, ele percebeu que à medida que o tempo cresce, a população ela se aproxima assintoticamente de um valor M. Ó. Então, o modelo de Verhulst, que é o mais utilizado até inclusive para crescimento populacional, ele na verdade trabalhou com uma equação diferencial, ó, que ele via que a variação da população em função do tempo acontecia dessa maneira aqui, ó. E quando a gente resolve essa equação, a gente vai chegar num negocinho parecido com isso aqui, ó, que a função, né, que o crescimento populacional em função do tempo é uma certa C, é uma certa constante C sobre 1 mais A vezes B elevado a T. Ou então aqui, ó, o que modela a população é uma certa constante C sobre 1 mais A vezes E elevado a KT, né? Perceba aqui ó, que eu tenho o número de óleo, eu tenho a constante e o tempo. Então, essa função aqui, ó, que nada mais é do que a resposta dessa equação diferencial aqui, ó, que vocês vão estudar aí mais para frente no cálculo, ela me dá uma noção mais aproximada de como as populações de fato se comportam. Elas se comportam até um certo limite, né? Um limite de capacidade de crescimento, né? É claro que ela pode oscilar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas a tendência é ficar aqui perto dessa reta assíntota, né? Então ela é limitada inferiormente aqui pelo eixo x e superiormente aqui por essa reta m. Tá? Nós vamos chamar esse tipo de função, né, que é a resposta dessa equação diferencial aqui, de função de crescimento e decaimento logístico. Tá? Que vai ser um tipo de função exponencial que modela uma taxa de crescimento ou decrescimento, que é limitada inferiormente e também superiormente. Essa limitação ela existe, obviamente, por questões de capacidade física, né? O mesmo de volume máximo. Pensa, por exemplo, uma população de bactérias que cresce a uma taxa, sei lá, triplica a cada minuto dentro de um pote fechado. Chega um momento que acaba a capacidade das bactérias se crescerem, né? Então, o volume do pote ali é o que vai estar limitando esse crescimento, né? No caso de uma população, tem vários fatores que limitam, né? A gente pode pensar, claro, nos recursos, né? Recurso, comida, emprego e tudo mais, mas também a questão de como que as gerações vão mudando em relação ao número de filhos, né? Então, você olha hoje, por exemplo,
Minha geração tem muito menos filhos que a do meu pai, que já teve menos do que o dos meus avós, né? E assim por diante, tá? Nessa função, né, que a gente conhece como função logística, e vocês vão ver muito isso ao longo aí do curso de vocês em outras disciplinas, quando eu tenho aqui uma base, um certo B, se o B for menor que 1, a gente vai ter um crescimento logístico. Então, esse B menor que 1 eu tenho um crescimento logístico. Se o B for maior que 1, eu tenho um decaimento logístico. Geralmente, nós vamos trabalhar com esse tipo aqui de função, né, com a base E. Nesse caso, a gente vai ter, se o K for menor que 0, a gente vai ter um crescimento logístico. Então, quando esse K é negativo, a gente vai ter um crescimento logístico, né, dessa população, ou do fenômeno que a função está modelando. Né? E se o K for maior que 0, a gente vai ter um decaimento logístico no caso. Tá? E a reta y igual a c, ela é o que vai limitar o crescimento. Então, esse carinha aqui, ó, é o que limita o crescimento ou o decrescimento na função logística. Ok? Vamos ver um exemplo? Olha, eu tenho aqui construído o gráfico da função logística 5 sobre 1 mais 2 vezes 2 elevado a x. Quero que vocês percebam o seguinte, aqui, olha a base, ó, ela é maior do que 1. Então, lembra que a gente viu lá no slide anterior? Quando essa base aqui, ó, ela é maior do que 1, quando o b é maior que 1, a gente tem um decrescimento, ó, logístico. Então, ele vem, ó, 5 é o limitante superior, ó, e aqui a reta, o eixo x é o limitante inferior. Então, ela faz esse movimento suave, é bem interessante, né? Vamos ver um outro exemplo, ó. Olha agora quando eu troco aqui a base, ó. A base é um número entre 0 e 1, tá vendo? Ó? Percebam que agora ela começa a ser crescente, ó. Então ela vem, cresce, só que ela vai ficar limitada, ó, à reta y igual a 5. Tá? Então, b menor que 1 a gente teve aí no caso, aqui não é um decaimento, né? Que é um crescimento logístico, está escrito errado. Tá? Olha um exemplo com a base e, né? Olha, eu peguei aqui uma função bem bacana, ó. É a 4 sobre 1 mais 1 décimo aqui, ó, que multiplica o e, elevado a menos 3x. Então, perceba, aqui o kzinho, né, lá da função logística, é menor do que 0. Então, a gente tem um crescimento logístico. Olha como ele cresce, olha, nesse intervalinho aqui, ó, olha como que ele cresceu exponencialmente, ó. E depois ele tende aqui a se aproximar do limite, ó, que é 4. Né? Mas olha como ele cresceu exponencialmente aqui nesse intervalo. Né? Então, é muito legal a função logística. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó, quando o E, né, eu só troquei o sinal, ó, o E agora positivo, perceba que a gente tem um decaimento logístico. Ó, e foi um decaimento grande. Né? Se você olhar aqui, ó, no eixo entre menos 1 e 2, ó, olha como ele decaiu aqui, ó, exponencialmente. Né? Vamos ver agora um exemplo prático, né? Eu vou resolver com vocês esse exemplo e vocês vão ver que a maioria dos problemas que envolvem população modelado pela função logística vai ser nesse jeitão aqui, ó. Eu tenho que a população de uma cidade ela é modelada pela seguinte função, né? A população num tempo t ela é dada por 12,79 sobre 1 mais 2,402, ó, aqui é vezes, tá? Vezes e elevado a menos 0,0309t. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam, ó, o kzinho aqui é negativo, então essa população está crescendo. E ela está crescendo de um jeito que ela é limitada por 12,79. Tá? Esse P de T aqui, o exercício fala que ó, a população é em milhões de pessoas. Então é dado em milhões de pessoas. E o tempo é dado em anos a partir de 1900. Então, quer dizer o seguinte, para o t igual a 1, é a população no ano de 1901. Para o t igual a 100, é a população, né, dessa cidade no ano 2000. E assim por diante. O que ele pergunta? Ó? Letra A. Qual a população da cidade de 1950, 2010 e 2022? Aqui, gente, é só uma questão de cálculo. Veja, o que o t nosso representa? Não é o tempo? Se eu quero saber qual é a população dessa cidade ó, em 1950, e eu sei que o t igual a 0 foi em 1900, ó, que é dado do exercício, eu vou ter que trocar o t aqui, no caso, por quanto? Por 50. E depois, ó, 2010, eu vou ter que trocar por quanto? Ó?
por 110, né? Porque é 1900 menos 2010. E em 2022, né? Vou ter que trocar por 2022 menos 1900, dá 122. Então, basicamente, a gente vai fazer conta. Vou trocar aqui o T por esses valores. Vamos descobrir quanto que vai dar, tá? Vamos lá, então. Bom, eu fiz as contas aqui, né? E me perdoem a letra horrorosa. Como eu disse, a gente só vai trocar na calculadora. P de 950, eu vou trocar o x por 50. Ó. Então, vou trocar o x aqui na minha função por 50. E vou jogar na calculadora. Ó. Eu até coloquei aqui o jeito que você vai digitar na calculadora. Tá? Professor, como que eu pego o E? Tem um botãozinho na sua calculadora científica, ou o Cássio, ou a Xing Ling que você comprou, qualquer uma, que você vai apertar o botãozinho alfa LN. Aí ele vai aparecer o E aí para você. Ó. Aí você aperta E, chapéuzinho, e faz a continha normal. Tá? Então digita dessa forma aqui na sua calculadora, ó, que você vai encontrar o valor. No final das contas, isso vai dar 8,45. E no nosso caso, né, são 8,5 milhões de habitantes. Então, em 1950, aquela cidade, que eu nem sei qual que é, ela tem 8,45 milhões de habitantes. Tá? Aí ele pede também em 2010 e 2022. Então, por que eu sei que é 110? Lembra? É dado do exercício. Começa a partir de 1900. Então, o T0 nosso é 1900. Então, 0 representa 1900. Para chegar em 2010, são 110. Então, o T igual a 110 representa o ano de 2010. Então, de novo, ó, troquei na minha equação. Ó. Troquei, tá vendo? Ó, no lugar de T, eu pus 110. De novo, faço na calculadora conta, tá? O resultado vai me dar 11,84 milhões de habitantes. Isso em 2010. Em 2022, mesma coisa. Ó. O T, no caso, agora é 122. Ó. Isso vai me resultar em 12,12 milhões de habitantes. Se alguém tiver com dificuldade de fazer a continha na calculadora, me procura que eu mostro como que faz. Tá? Tudo bem? Bom, agora a letra B vai me perguntar uma coisa diferente. Ó. Ela pergunta, em que ano a população dessa cidade foi de 10 milhões de pessoas? Em que ano, em qual T, a população dessa cidade foi de 10 milhões de habitantes? Né? Então, olha só, o que a gente já viu, né? Nós vimos que em 2010 foi de 11 milhões. Então, quer dizer, é um ano menor que esse. A gente viu que em 1950 foi 8,45 milhões. Então, é alguma coisa entre 1950 e 2010, tá? Então, nós vamos fazer a continha para descobrir, tá? Basicamente, ó, a gente quer encontrar quem é a P de T, que me resulta em 10, né? Porque 10 representa 10 milhões. Ou seja, eu quero saber quem é esse T aqui, que quando eu aplico na função, isso vai me resultar em 10. Olha só o que a gente faz, então. Eu vou pegar a minha função, no caso aqui a lei, né, da função, e vou igualar ela a 10. Ó. Peguei a minha P de T, tá aqui a minha P de T, igualei ela a 10. Caí numa equação, gente. Só resolver a equação, tá? O que eu vou fazer primeiro? Ó, eu vou multiplicar ambos os lados por esse numerador. Ele vai, então, cancelar ele aqui. Eu vou dividir ambos os lados por 10. Então, esse 10 aqui 10 por 10 vai virar 1. A gente vai cair aqui nessa expressão, tá vendo? Como você aprendeu lá na escola, né? Vamos multiplicar em cruz. Isso. Você multiplicou em cruz. Esse veio para cá, esse veio para cá, tá? Então, eu tenho 12,79 sobre 10 é igual a 1 mais 2,402z elevado a menos 0,0309t, ok? Bom, fazendo a continha, ó, vou fazer 12,79 dividido por 10, tá aqui, ó, 1,279, tá? A vírgula andou uma casa. Aqui, ó, é um positivo, então vou tirar um dos dois lados, ó. Então, tirei um dos dois lados, ó, tá aqui, tá? Então, aí eu vou ter essa nova equação. 2,402 vezes z elevado a isso é igual a isso. Fazendo essa continha, ó, vai dar 1,279 menos 1 dá 0,279. Esse cara está multiplicando, ó, então eu vou dividir ambos os lados aqui por 2,402. Vai me restar, de um lado da equação, e elevado a menos 0,309t, e o outro lado ó, vai ficar 0,279 dividido por 2,402. Ah, professor, tá multiplicando, passa dividindo? Isso, eu não gosto de falar isso, mas né?
Então aí a gente tem essa equação agora. Faz essa continha aqui, essa divisão que deu 0,016, e olha no que eu caí aqui. Uma equação onde a variável t aqui ela é uma potência, e elevado a menos 0,0039t igual a 0,016. O que a gente viu agora há pouquinho? O que eu faço para derrubar esse t aqui, ó, que está no expoente? Aplico ln dos dois lados, né? Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Apliquei ln dos dois lados. Quando eu aplico ln dos dois lados, ó, ln de e elevado a isso aqui vai ficar menos 0,0309t vezes ln de e. Tá vendo? Isso aqui derrubou aquela propriedadezinha que a gente viu anteriormente. E aqui fica ln de 0,116. A gente já viu também que ln de e é 1. Então olha que nós vamos cair, ó. Aqui eu errei, ó, na hora que eu estava fazendo, por isso que eu rabisquei. Ficou menos 0,0309t igual a ln de 0,116. Isso aqui é um número. Você bater na calculadora é um número real, vai te dar uma resposta, né? Pego agora, então, divido os dois lados por esse cara para isolar o t, ó. Aqui, ó, dividir pelos dois lados. Lembrando que ele era negativo, ele continua negativo, né? Batendo na calculadora essa continha, ó, que eu vou até bater aqui para vocês, ó. Então, vou fazer ela aqui, ó. ln de 0,11, quanto que é? 116, dividido por menos 0,0309. Olha lá, bati na calculadora. Vamos ver quanto que dá. 6971. Então, esse 6971 é o tempo, né, a partir de 1900, que eu vou ter uma população de 10 milhões. Como eu sei que a partir de 1900, ó, 1900 mais 6971, dá no ano de 1969. Então, nesse lugar, no ano de 1969, atingiu a população de 10 milhões. Ok, pessoal? Bom, o que mais aqui que o exercício pede? Né? Então, vou abrir ele aqui, ó. Olha, ele pede o seguinte: qual é a população máxima sustentada? Faça um esboço desse gráfico. A gente já sabe, ó, qual que é a população máxima sustentável? 12,79 milhões. Então, vou pegar, fazer um esboço desse gráfico aqui. Vou fazer no GeoGebra para facilitar a nossa vida. Aí, pessoal, tá aqui o esboço do gráfico dessa função. Perceba, então, ó, que em 1900 ele tinha pouco menos aqui que 4 milhões de habitantes. E com o passar do tempo, ele cresceu até chegar aqui a um valor muito próximo, né, de 12,79 milhões, que deve ser ali a capacidade máxima daquele local. Tudo bem, gente? Então, basicamente é isso. Vocês vão ver muitos problemas envolvendo função logística dessa maneira. Tá? Vamos ver mais 2 exemplos aqui para a gente finalizar, que o vídeo já está bem longo. Bom, eu tenho aqui agora um exemplo que diz o seguinte: uma cultura de 100 bactérias localizadas em um objeto dobra a cada hora. Conclua quando esse número chegará a 350 mil unidades. Ou seja, quando dentro desse objeto aí vai ter 350 mil bactérias. O detalhe é o seguinte: percebam que nesse problema ele não fala nada de limitação do objeto que as bactérias estão dentro, nem nada. Ele só te dá essa informação. Falou, ó, eu tenho aqui uma cultura de bactérias que dobra a cada hora. Ela começa inicialmente com 100. Eu quero saber quando que nós vamos ter 350 unidades. Tá? Então, vamos ver aqui como resolver. Bom, na primeira hora, passada a primeira hora, o número inicial, que era 100, né, ele vai dobrar. Então, quando t for igual a 1, eu vou ter 100 vezes 2 igual a 200 bactérias naquele pote, naquele objeto, naquele lugar. Na segunda hora, ou seja, quando t for igual a 2, eu vou ter o valor de t igual a 1, que era 200 horas, vezes 2, porque vai dobrar, não é? A cada hora a quantidade dobra. Então, eu vou ter 200 vezes 2 igual a 400 bactérias na segunda hora. Só para entender um pouco o que está acontecendo aqui, ó, lembrem que 200 nada mais é que 100 vezes 2, que foi o passo que a gente fez lá no item anterior.
Então, na segunda hora eu vou ter 100 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu vou ter 100 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 400. Então, na segunda hora eu vou ter o valor inicial, que era 100, vezes 2, porque está dobrando, ok? Vezes 2 elevado a 2, que é igual a 400. Na terceira hora, esse valor de 400 vai dobrar, vai virar 800. Né? Então, ó, 400 dobrou, virou 800. Mas lembra que 400 é a mesma coisa que 100 vezes 2 ao quadrado. Então, vai ficar 100 vezes 2 ao quadrado vezes 2. Ó, mesma base aqui, eu vou somar os expoentes. Então, eu vou ter que na terceira hora, a gente vai ter 100 vezes 2 elevado a 3 bactérias. Ou seja, 100 é o valor inicial, 2 elevado a 3, 2 é a base, porque está dobrando, e 3 é o número de bactérias, o tempo, né, percorrido, que vai dar 800. Percebam, então, que na quarta hora eu vou ter 100 vezes 2 elevado a 4. Na quinta hora, 100 vezes 2 elevado a 5. Na sexta hora, 100 vezes 2 elevado a 6. E assim por diante, né? Cada hora vai dobrando a número de bactérias. Quando eu chegar no tempo t, eu vou ter, então, 100 vezes 2 elevado a t. Em outras palavras, ó, P de t igual a 100 vezes 2 elevado a t é a funçãozinha que modela esse problema, que a cada hora o número de bactérias vai dobrando. Tá? O que o exercício pede aqui? Ó? Ele pede, eu quero saber quando, né, em qual tempo a gente vai ter 350 mil bactérias, 350 mil unidades dessas bactérias. Então, ele quer que você descubra quem é o P de T, quem é o T, né, cujo P de T me dá 350 mil, resulta em 350 mil. Ok? Bom, sabendo da minha expressão P de T, que a gente já descobriu ali inicialmente, ó, é 100 vezes 2 elevado a T, então o que a gente vai fazer simplesmente é igualar 100 vezes 2 elevado a T a 350 mil. Nós vamos igualar essa expressão. Por quê? Eu quero saber quem é o T, ó, quem é o T cujo P de T dá 350 mil. Então, ó, o meu P de T não é 100 vezes 2 elevado a T, que a gente descobriu? Quando que isso vai resultar em 350 mil? Ou seja, quem é o tzinho aqui que a gente vai encontrar? Então, a gente caiu numa equação exponencial aqui no caso, tá? Vamos operar. Então, aqui no caso, eu tenho 100 multiplicando por 2 elevado a t. Vou dividir ambos os lados por 100 para deixar o 2t aqui sozinho. Ó. Então, dividindo os dois lados por 100 aqui vai ficar 2t. Do outro lado vai ficar 350 mil dividido por 100. Né? Então, vou cortar 2 zeros, ó, vai dar 3.500. Então, eu tenho que 2 elevado a t é igual a 3.500. Lembra que eu expliquei ali no exemplo anterior. Para eu derrubar esse expoente, eu vou aplicar ln nos dois lados. Né? Então, aplicando ln, vou ter ln de 2 elevado a t, que é igual a ln de 3.500. ln de 2 elevado a t, lembra a propriedadezinha que a gente viu lá logo atrás. O t, que é expoente, vai virar produto. Essa que é a grande sacada dos logaritmos. Né? Você consegue transformar um expoente em um produto. Fica muito mais fácil de operar. Né? Então, ln de 2 elevado a t é a mesma coisa que t vezes ln de 2. Como eu apliquei ln dos dois lados, né? Aqui a gente vai ter ln de 3.500. ln, gente, de número, é um número real. Você bater na calculadora ln de 2, bater na calculadora ln de 3.500, vai te dar um número, tá? Então, esse cara aqui, ó, que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Ou vou dividir ambos os lados por ln de 2. Então, a gente vai chegar que o t nada mais é que ln de 3.500 dividido por ln de 2. Vamos fazer aqui na calculadora. Vou fazer, ó, ln de 3.500 dividido por ln de 2. Ok? Isso vai me dar 11,77. Em outras palavras, ó, o tempo necessário para chegar a 350 mil bactérias é 11,77 horas. Quer dizer, é pouquíssimo tempo, né? Aqui, ó, é isso que é o legal da função exponencial, né? Na terceira hora, a gente tinha 800. Na hora 11, de 11 para 12, a gente já vai ter 350 mil. Olha que maluquice, né? Você tem aí
que cresce muito rápido, né? Essa que é a característica da função exponencial. Maravilha? Vamos ver agora um exemplo que é típico também do uso de função exponencial, tá? Suponha que a meia-vida, então isso aqui é importante, né? Suponha que a meia-vida de certa substância radioativa é de 20 dias e que existem 5 gramas dessa substância presentes inicialmente. Encontre o tempo até que se tenha 1 grama dessa substância. Qual que é o grande BO das substâncias radioativas? É que elas nunca se extinguem, né? Elas têm, óbvio, né, um tempo de meia-vida, que é um tempo que ela demora para atingir metade, né, do valor inicialmente, só que esse valor nunca acaba. Então, por exemplo, se você for lá hoje nos arredores de Chernobyl, o negócio lá ainda está estralando de substância radioativa, né? Se você for lá onde jogaram a bomba atômica, o solo ainda está lotado de substância radioativa. Porque o tempo de decomposição, né, dessas substâncias, ele decai exponencialmente. Então, quer dizer, nunca vai encerrar. Sempre vai ter um pouco lá, né, dessa substância. Então, esse que é o grande BO das substâncias radioativas, tá? O que o exercício fala aqui é que a gente nem sabe que substância radioativa que é essa, mas eu sei que a meia-vida dela é 20 dias. O que isso significa? Que demora 20 dias para essa substância com determinada quantidade de gramas ou quilos ou qualquer quantidade que for, né? Demora 20 dias para ela chegar na metade. Então, se eu tenho 10 gramas, depois de 20 dias eu vou ter 5, tá? Depois de 20 dias, dessas 5 eu vou ter 2,5. Depois de 20 dias dessas 2,5 eu vou ter metade de 2,5 e assim por diante. Isso que significa a meia-vida de uma substância radioativa, tá? O que o exercício quer é o seguinte, dado essa informação, e que havia 5 gramas inicialmente, ele quer saber quanto tempo vai demorar para ter 1 grama dessa substância, tá? É isso que a gente vai ver aqui. Bom, então, se a gente considerar o tempo, né, em dias, a meia-vida vai ser T sobre 20, né? Porque, ó, se o tempo... a gente representa pela letra T. E o exercício fala, ó, a meia-vida é de 20 dias. Então, T sobre 20 é a meia-vida desse objeto radioativo. Tá? Olha como fica legal o entendimento. Ó. Se a gente começou com 5 gramas inicialmente, quando que eu vou ter metade disso aqui? Ó? Eu vou ter metade quando eu tiver 5 vezes meio, aqui não é 20 não, é meio, tá? 5 vezes meio elevado a 20 sobre 20, ó. Elevado a 20 sobre 20. Porque aqui já é a meia-vida, é quando o t já é um inteiro. Então, quando o t chega aqui a um valor inteiro, eu cheguei na meia-vida. 1 sobre 2 elevado a 20 sobre 20 é 1 sobre 2 elevado a 1, que é igual a 1 sobre 2. 5 vezes 1 sobre 2 dá 5,5. Tá? Quando que eu vou chegar na metade da metade? Que seria 5 sobre 4. Quando eu tiver meio, que, né, ele sempre vai decompondo, elevado a 20 sobre 2. Né? Porque ó, a meia-vida não era t sobre 20. Então, quando eu tiver 40 sobre 20, que é 4 sobre 2, que é 2, eu vou ter a outra meia-vida. E assim por diante. Ó. Então, percebam que 5 sobre 2, 5 sobre 4, 5 sobre 8, depois 5 sobre 16. Essa substância nunca vai acabar. Ela sempre vai ficar pequena, né? Tão pequena quanto... vai chegando cada vez mais próximo de zero, mas nunca é zero. Então, esse que é o grande BO da radiação. Né? Nesse raciocínio, ó, eu vou ter uma função que modela, nesse caso, a meia-vida dessa substância radioativa, ó, que é 5, que é a quantidade inicial, vezes meio, que eu estou falando de meia-vida, ou seja, meia-vida dessa substância, elevado a t sobre 20, porque t sobre 20 é o tempo que demora para chegar nessa meia-vida. Ah, professor, e se demorar 60 dias? Seria t sobre 60. Se demorar 100 dias, t sobre 100, e assim por diante. Tá? Então, essa função é quem modela a quantidade de gramas depois de t dias. Né? Ó, depois de 20 dias, que a gente viu aqui, ó, eu tenho 5 sobre 2. Depois de 40 dias, 5 sobre 4. 60 dias, 5 sobre 8. E assim por diante. Okay? Então, o primeiro passo é encontrar quem é a função que modela o problema dado.
Nesse da substância radioativa, a função que modela é essa, ó. 5 é o valor inicial, 5 gramas iniciais. A base é meio, porque a substância radioativa ela sempre vai regredir em termos de meia vida. E T sobre 20 é a quantidade, é o tempo que se demora para essa meia vida acontecer. Tá? O exercício quer saber quanto tempo vai demorar para a gente ter 1 grama. Ou seja, ele quer ele quer descobrir, né, que a gente descubra quem é o T cujo F de T vai resultar em 1. Ou seja, ó, bem parecido com o exercício anterior. Ó. Minha F de T, que é 5 vezes meio elevado a T sobre 20, quando isso vai ser igual a 1. Então, eu caí novamente numa equação exponencial. Vamos resolver essa equação. Ó. Vou dividir ambos os lados por 5. Ó, dividir ambos os lados por 5. Então, a gente chegou que meio elevado a T sobre 20 é igual a 1/5, que a gente dividiu os dois lados por 5. Quero derrubar esse T de 20 aqui, ó. Então, eu vou aplicar logaritmo natural dos dois lados. Então, ln de meio elevado a T sobre 20, e do outro lado, ln de 1 sobre 5. Então, ó, T sobre 20 vai virar um produto, ó. Então, eu vou ter T sobre 20 vezes ln de meio, que é igual a ln de 1 sobre 5. De novo, né? ln de meio e ln de 5 são números reais, então eu posso dividir um pelo outro. Então, eu vou dividir ambos os lados por ln de meio para isolar aqui o T de 20. Ó. Então, olha só, vou fazer aqui, ó, ln de 1/5 dividido por ln de meio. Você bate na calculadora dessa forma, ln de 0,2, né, que é 1/5, ou você faz ln, abre parênteses, 1, ABC, 5, igual eu ensinei na aula. Né? Fazendo essa continha, a gente chega em 2,32. Então, T sobre 20 é igual a 2,32. Multiplicando ambos os lados por 20, ó, a gente chega que T é 46,44 dias. Então, olha que loucura, né? Eu vou ter 1 grama depois de 46 dias dessa substância, que essa substância está no contato com o ambiente, né? Aí a gente poderia continuar, falar, pô, mas quando que eu vou ter, então, meia grama? E aí a gente vai descobrindo o tempo que isso acontece. Vamos ver como que fica o gráfico disso. Então, aqui está o gráfico do modelinho da função que modela o nosso problema. 5 vezes meio sobre 1 sobre 20 vezes t. Perceba o seguinte, ó, o valor inicial é 5 aqui, ó, quando o t é 0, tá vendo? A meia-vida acontece a cada 20 dias, então é quando t é igual a 20. Ó, vou fazer aqui a reta, ó. X igual a 20, ó, vai dar no y igual a 2,5. Exatamente no 2,5, tá vendo? Então, tá aqui a meia-vida, ó. Tá aqui a primeira meia-vida, quer dizer, tinha 5, vai ter 2,5. A segunda meia-vida vai ser depois de 20 dias de novo, vai ser aqui no x igual a 40. Ó. X igual a 40, ó, é a segunda meia-vida. Então, vai ser a metade de 2,5. Então, y é igual a 2,5 dividido por 2. Olha lá, vai dar aqui 1,25, tá vendo? Então, aqui é a segunda meia-vida. E assim por diante. É assim que os materiais radioativos vão se decompondo, né? A gente encontrou que y é igual a 1, ó, aproximadamente aqui perto dos 50, tá vendo? Na verdade, vamos ver o valor exato. Foi 46,44. Então, x igual a 46,44. Exatamente aqui nesse ponto, vou marcar aqui, ó. Exatamente aqui nesse ponto, que é o pontinho B, é onde a quantidade vai ser de 1 grama, tá? Então, aí a gente consegue ir encontrando, né, esse valor. Percebam que ele vai ser cada vez mais próximo de 0, mas nunca é 0. Claro que depois de 200, 250 anos, o valor é muito pequeno, né? Mas demora para isso acontecer. E nesse meio tempo, a substância radioativa nunca vai ter 5 gramas. Imagina você derrubar 5 quilos, né, de uma substância radioativa no solo. Olha o BO que você vai causar em toda aquela região, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando está lidando com substâncias radioativas, né? Bom, pessoal, é isso. Com esse vídeo, então, com esse exemplo, eu encerro essa primeira parte de funções exponenciais, ok? Bom trabalho aí para vocês.